Nós vamos voltar a falar sobre as tarifas que estão sendo impostas por Donald Trump a produtos importados pelos Estados Unidos. Ontem, no anúncio das chamadas tarifas recíprocas, Trump citou expressamente o etanol do Brasil, o que causou apreensão e reação no setor aqui do país. E para a gente falar desse assunto, dos possíveis impactos das medidas do republicano, não só no setor do etanol, mas em todo o setor agropecuário brasileiro, a gente recebe a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Senadora, muito boa tarde, sempre um prazer recebê-la aqui no 360. Queria ouvi-la, como que a senhora avaliou essa citação tão direta ao etanol brasileiro? Lembrando que quando a senhora foi ministra da Agricultura, participou de conversas entre o governo americano e o governo brasileiro justamente para tratar do acesso do etanol americano no Brasil e do açúcar brasileiro nos Estados Unidos, porque a cana-de-açúcar que se utiliza para fazer etanol também faz açúcar e há toda uma questão aí de compensações, digamos assim, ou de tarifas diferentes para cada um desses produtos, mas que para o produtor fazem diferença. Como é que a senhora avaliou esta menção direta ao etanol brasileiro no comunicado de ontem? Bom, Yuri, prazer em falar com você, uma boa tarde a todos que nos assistem. Dizer que isso, desde lá de trás, no governo Bolsonaro, que o governo americano, o próprio presidente Trump, numa reunião que tivemos com ele nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro, eu e outros ministros, ele falou desse assunto, cobrando que o Brasil colocasse tarifa zero para o etanol americano. O etanol americano, ele entra, vamos dizer assim, onde ele consegue entrar é no Nordeste brasileiro, né? E causaria um problema lá maior para essa região. Já na região Sudeste é mais difícil a logística, enfim, os preços começam a não ser tão competitivos como eles são no Nordeste. Mas, naquela época, depois de muita negociação, nós chegamos a tirar as tarifas e, por um período, fizemos tarifa zero para o etanol americano e depois ela voltou para uma tarifa especial de 9%, se não me falha a memória, né? E agora ela está em 18%. Bom, o etanol americano, ele cobra 2,5% quando o nosso etanol vai para os Estados Unidos. Agora, o nosso etanol, ele tem uma grande vantagem, porque como ele é feito de cana-de-açúcar e ele faz não só, o deles é etanol de milho. Hoje nós já fazemos muito etanol de milho também. Mas o nosso etanol, ele tem uma pegada maior de carbono. Então, nós mandamos muito etanol para a Califórnia, para misturar com etanol americano e exportarem para o Japão com um etanol com uma pegada de carbono menor. Uhum. Agora, eu acho que tudo tem que se colocar na mesa e abrir um diálogo, né? Nós exportamos mais em milhões de dólares para mais ou menos 200 milhões de dólares para os Estados Unidos e eles exportam para cá 50 e poucos milhões de dólares. Eu acho que tem que haver um diálogo. Eu acho que a tarifa de 18% ela pode ser colocada à mesa, que não é bem 18%. No final das contas, com alguns descontos dali, ela é mais ou menos em torno de 11%. Mas eu acho que essa conversa pode ser feita, esse diálogo, mas principalmente nós precisamos colocar na mesa, se é reciprocidade, o açúcar brasileiro, que fora aquela cota anual para vários países da América do Sul e América Latina, nós temos, e a cota é muito pequena, essa cota ela entra com zero, mas acima dessa cota, nós entramos com 70% de tarifas, já tivemos anos que chegamos aí a 100%. Então, acho que é uma boa hora para o Brasil discutir também isso, já que os Estados Unidos é superavitário nas relações comerciais com o Brasil. Uhum. Senador, daqui a pouquinho o Pedro Venceslau se junta a gente também, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta, porque a senhora também tem uma atuação bastante importante no Congresso Nacional, não só na Frente Parlamentar Agropecuária, mas justamente na discussão de uma legislação que pode também fazer com que o Brasil aplique tarifas recíprocas em caso de taxação excessiva dos produtos brasileiros pelos mais variados motivos. Muito dessa lei nasceu com a preocupação em relação à legislação europeia de rastreabilidade dos produtos.
ela poderia ser usada também caso os Estados Unidos apliquem tarifas comerciais altas meramente por motivos comerciais e não, por exemplo, ambientais? Com certeza, Yuri. Eu sou a relatora dessa lei no Senado Federal. O autor da lei é o senador Zequinha Marinho e ele fez a lei voltada só para os problemas de meio ambiente, né? Para quando a gente tivesse essa tarifa mais alta, enfim, ou uma discussão em cima de meio ambiente. Mas na minha relatoria, eu estou fazendo um substitutivo a essa lei. Já fizemos 2 audiências públicas muito interessantes o ano passado e o relatório nós demoramos até um pouco para fazer, porque ele foi feito para ser uma contrapartida, né, ao problema que nós temos com a União Europeia. Mas nós tivemos o cuidado, a lei não pode ser feita só para um bloco, nós temos que fazer uma lei que sirva para todos os países, né, com quem o Brasil mantém relações comerciais. Então, nós fizemos também reciprocidades também na área de comércio, de taxas, e também na área social, de trabalho. É uma lei que ficou mais ampla, ela está pronta para ser lida assim que a comissão a CCJ for começar a trabalhar, as comissões começarem a trabalhar, e é lá na CCJ que ela vai passar, ela está pronta para ser lida, e aí vamos receber contribuição lá dos pares para poder fechar o relatório e mandar para plenário. Eu acho que tem tempo ainda, porque os Estados Unidos colocou o problema, mas ainda não disse como é que ele vai fazer. Então temos tempo aí para poder fazer essa lei passar e ser também uma salvaguarda para os produtos brasileiros, não só para os americanos, mas para os europeus, enfim, os russos, asiáticos, seja lá de quem for. Uhum. Pedro Venceslau se junta a nós, senadora Tereza Cristina, para participar dessa entrevista. Pedro. Senadora, boa tarde. Muitos políticos de oposição têm saudado muito, celebrado Donald Trump, consideram que a vitória de Donald Trump pode ser um sopro para a direita brasileira e mundial. Mas isso não pode acabar se voltando contra eles nesse momento em que as políticas de Donald Trump em relação à taxação, como por exemplo do aço e do etanol, podem prejudicar o Brasil, sobretudo, por exemplo, o aço no caso de Minas Gerais, estado de Nicolás Ferreira? Olha, eu não colocaria só a política. Eu acho que o Donald Trump realmente traz aí um novo momento na política da direita mundial, né? Eu não tenho dúvida, e isso nos favorece, porque eu também sou de centro-direita, sou conservadora. Eu acho que ele favorece quem pensa, quem está neste campo. Mas nós estamos falando de comércio, né? E comércio, cada um defende o seu. Nós não temos amigos, né? Nós temos interesses quando se trata de comércio internacional. E nós vamos defender o Brasil. Então, eu acho que o Donald Trump está fazendo, ele fez uma mexida mundial, ele tratou disse que ia tarifar os seus vizinhos, né? Lá do NAFTA, México e Canadá, mas depois ele recuou e ele pôs, então, o assunto na mesa para o diálogo e para se chegar a um entendimento que seja bom para os Estados Unidos, mas também que não afete demais as economias dos seus vizinhos. E eu acho que ele está fazendo isso com o Brasil também. Eu acho que o governo tem tido até uma posição de cautela em relação a isso. A gente tem visto aí o Itamaraty muito cauteloso nas suas notas, e eu tenho a impressão que ele também aqui, ele ligou o ventilador, mas agora ele vai colocar esse problema na mesa para que a gente consiga dialogar, né, e fazer o comércio com os Estados Unidos, principalmente de etanol e do aço e de outros que possam haver. Agora, nós temos que lembrar sempre que os Estados Unidos, né, nós temos uma balança muito desigual, é muito melhor, eles exportam muito mais no Brasil do que o Brasil para eles. Nós temos aí a carne brasileira, que também tem ganho espaço no mercado americano, mas eu acho que nós temos que sentar com muita cautela e tratar disso com a Camex de maneira muito profissional, né, muito visando os interesses do nosso país, e é claro que eles vão fazer
de acordo com que a política nova que o presidente Donald Trump quer fazer na área comercial, não só com o Brasil. O principal alvo dos Estados Unidos, a gente sabe qual é a China, né? Mas para isso ele está mexendo com o mundo todo, com todas as tarifas, e eu acho que nós vamos ter um novo momento no comércio internacional, e esse ano vai ser um ano da gente discutir muito esse tema comércio externo com todos os países. Nós temos aqui o Mercosul, nós temos o nosso acordo União Europeia-Mercosul, que também está lá para ser destravado há mais de 20 anos e agora chegou quase na decisão. Estamos aí a poucos passos de uma decisão final. Eu não sei se ele vai acontecer ou não, mas esse é um ano de muitas discussões e ele mexeu com todo o mercado mundial, eu não tenho dúvida disso. Senadora, deixa eu aproveitar a sua presença e dar tempo de uma última perguntinha para liberá-la também para o seu próximo compromisso. A senhora esteve num almoço na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do qual participaram alguns ministros, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Queria que a senhora contasse um pouco do quanto esta conversa, o que ficou de positivo da conversa, mesmo a senhora sendo uma senadora que atua na oposição ao governo Lula, mas como que o Senado viu as prioridades apresentadas pelo ministro Fernando Haddad e como a senhora imagina que elas vão avançar na casa neste ano de 2025? Eu acho que foi uma reunião de aproximação, de boas-vindas do presidente Alcolumbre aos seus líderes, mostrando a disposição da casa de pautar, de discutir, de debater temas de interesse do país. É claro que tem alguns temas que já estão na casa, outros que vão chegar, que são novos ainda, que são de iniciativa do Executivo, e nós também, cada um colocou os seus pontos de interesse, de avanços de pauta que nós achamos que são importantes para o país. Agora, o que eu fiquei um pouco confusa é que o ministro Haddad levou uma pauta e no outro dia o ministro Padilha faz uma pauta diferente, colocando só pautas ligadas ao PT. Né? Eu acho que deveria ter esperado um pouco mais, discutido com o ministro Haddad e colocado outras pautas que foram postas e foram muito bem aceitas pela equipe econômica do governo federal. Inclusive, o ministro Padilha fez parte da reunião. Nós conversamos com a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nos fez a gentileza de nos atender, senadora pelo Progressistas do Mato Grosso do Sul. Senadora, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer, um bom fim de semana. Muito obrigada, Yuri, muito obrigado, Pedro, muito obrigada a todos que nos assistem.